Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Hélio Matias, eu sou coordenador de marketing aqui da Partner Vision. Hoje estou aqui juntamente com a Aline, novamente, na verdade, né? A gente está encerrando a nossa série de webinars, né? Que iniciou do PDM, partimos para o PLM e agora encerramos com o EPLM, né? Que seria a jornada da organização à transformação, né? Hoje a Aline vai estar encerrando essa série. Ela vai estar apresentando um pouquinho sobre o EPLM, né? Mas em questão global, competitividade global, enfim, é um parâmetro mais é, maior, vamos dizer dessa forma, né? E ela daqui a pouco, a gente vai esperar 5 minutinhos e após esse tempo, vou passar a palavra aqui para ela e ela dá continuidade na apresentação, tá bom? E, como de sempre, o chat está habilitado. Hoje também eu deixei habilitado a perguntas e respostas, então caso vocês queiram utilizar qualquer um desses chats, eu vou estar lendo e no final a gente vai estar respondendo para vocês e tirando todas as dúvidas, tá bom? Espera só 5 minutinhos e aí a Aline já retorna já com a apresentação, tá bom, pessoal? Bom, acredito que a gente já pode dar continuidade na apresentação. Previamente, agradeço a todos pela participação. Agora eu vou passar a palavra para a Aline para ela continuar a apresentação. E, Aline, de antemão já te agradeço e muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Aline, tá? Eu sou responsável pelo PLM Wint aqui da Partner Vision. E hoje a gente vai estar apresentando aqui, como o Hélio comentou, a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o EPLM do PTC Wint, tá? Antes de a gente começar, vamos falar um pouquinho aqui do que a gente já fez, a nossa jornada. Inicialmente, a gente já teve um primeiro webinar,
que foi sobre o PDM, onde a gente abordou lá gerenciamento de dados de MCAD, gerenciamento de documentos e gerenciamento de dados de ECAD. Aí a gente já teve um segundo webinar também, que foi a respeito de PLM. Nesse segundo, a gente abordou gerenciamento de peças, gerenciamento de boom, gestão de mudança, configurador de produto e gestão de projetos. E hoje, por último, como o próprio Hélio comentou, nosso último webinar hoje da nossa jornada aqui, a gente vai estar falando sobre o EPLM. Os nossos assuntos de hoje vai ser sobre classificação de peças, gerenciamento de fornecedores e gestão de manufatura. Para quem não pôde estar participando dos nossos primeiros 2 webinários, não precisa se preocupar, tá, pessoal? Tá gravado lá no YouTube da Partner Vision, tá? Então, quem quiser é só acessar lá o YouTube da Partner Vision, é @PartnerVisionBR oficial. Se vocês quiserem também, eu quero estar vendo esses vídeos, manda aqui no chat também, que o Hélio manda o link certinho para vocês, tá? Mas tá lá, essas 2 gravações dos webinários anteriores já estão lá, e esse também de hoje também vai ficar postado lá depois, tá bom? Então, antes de a gente começar, falar um pouquinho aqui sobre a Partner Vision. Quem é a Partner Vision? A Partner Vision ela já tem 30 anos de mercado, desde prestando consultoria, implementação, treinamento, tá? Nós somos a Master Reseller da PTC, ou seja, nós somos a PTC aqui no Brasil. Nós também trabalhamos com alguns outros parceiros, como a Hellware, a Hexagon, Microsoft e a Cinco. Alguns dos produtos nossos da PTC, tá? Então, a gente tem lá o PTC Creo, cujo objetivo, né, é o CAD da PTC, que usamos, né, para definir, né, usamos o digital para definir produtos físicos do conceito à fabricação, incluindo simulações e revisões digitais. Nós vamos ter aí o Codebeamer, que é o ALM, usamos o digital para controlar produtos físicos, gerenciando o ciclo de vida do software com rastreabilidade completa. Nós vamos ter o PLM, que é o tema nosso de hoje, né? O EPLM é uma continuação do PLM, tá? Com o Intune, que é o nosso tema de hoje, que tem o objetivo usamos o digital para gerenciar produtos físicos em todo o seu ciclo de vida, do requisito à retirada do mercado. Nós vamos ter também o ThinkWorks, que é o nosso IoT, cujo objetivo é ajudar os clientes a conectar digitalmente produtos e equipamentos físicos, fornecendo insights sobre seu uso e desempenho. Nós vamos ter aí o SLM, que é esse PTC Services, cujo objetivo é ajudar os clientes a sustentar produtos físicos, garantindo serviço excepcional com gestão eficiente e disponibilidade de peças sobressalentes. E por último, a gente vai ter o RA com o Vuforia, que o objetivo é usar o digital, né, para ampliar o físico, sobrepondo instruções de digital ao mundo real. Então, basicamente, esses aqui são os produtos que a PTC tem. Lógico que aqui, ó, como eu disse, eu sou responsável pelo PLM, mas na Partner Vision, para cada uma dessas caixinhas, existe um responsável que pode estar apoiando vocês, caso vocês tenham um desejo de maiores informações sobre eles. Alguns dos nossos clientes, tá? E o que é o PTC Wint? Tá? O PTC Wint é um PLM, tá? A gente fala de nomenclaturas de PDM, PLM, PLM, mas o Wint é considerado um PLM, tá? O EPLM nada mais é que já é um avanço do PLM, é o Wint também, tá? E o que significa isso? Ele tem a função, então, de gerenciar todo o ciclo de vida do produto. Então, lá desde o designer até a manufatura. Que, inclusive, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a manufatura, que não foi um assunto que a gente falou tanto nos demais webinários. Independente do que a gente estiver falando, a gente vai falando de PDM, de PLM, de EPLM, que são terminologias de mercado. O Wint ele sempre vai ter esses 3 pilares, que é centralização de dados, automatização dos processos e colaboração entre equipes. Então, isso é fundamental dentro do Wint, isso é o core do Wint. Tá? Então, centralização de dados, é que a gente até fala, a ideia é que o Wint seja o único repositório da verdade. Tá? Então, a partir do momento que a gente insere qualquer arquivo lá, falando de CAD, de documento, enfim, qualquer arquivo ali dentro, a gente já consegue ter um histórico de revisões, um histórico de permissões, controle do ciclo de vida. Então, para cada fase, lá a gente consegue definir papéis, projetistas, comercial, quem pode ver cada fase e como interagir nessa fase. Então, isso já é padrão dele. Qualquer, a gente falando de PDM, PLM, PLM, a gente vai ter essas características que, inclusive, vocês vão estar vendo. Isso fica tudo armazenado no histórico. Então, qualquer modificação, qualquer coisa feita, sempre vai ficar lá um histórico de quem fez, o horário que fez. Então, isso é tudo rastreável. Tá? Outro ponto, automatização dos processos. Então, a gente vai ver que lá dentro do Intune existem diversos fluxos, tanto fluxos de aprovação, fluxos de gestão de mudança, e eles são altamente personalizáveis. Então, eu não preciso seguir
aquele default, aquele padrão que veio com o Intio. Eu posso personalizar de acordo com a regra da minha empresa. E é super tranquilo, tá? Eu não preciso ter um conhecimento de um programador ou um vasto conhecimento de TI para fazer isso. Na verdade, se você tiver interesse em você, né? Normalmente quem faz isso somos nós. O nosso serviço já engloba isso. Mas caso você fala, não, eu quero ter autonomia de estar fazendo, depois poder fazer a manutenção disso posteriormente, é um treinamento. Um treinamento de simples 3 dias, você já fica apto para poder também fazer esses fluxos, para ganhar essa autonomia e personalizar de acordo com as suas próprias regras, do jeito que vocês preferirem. Para vocês verem como ele é bem tranquilo nessa questão. E colaboração entre equipes. Então, a partir do momento que a gente insere qualquer informação dentro do Intio, a equipe já está interconectada. Então, a gente, como eu disse, a gente consegue fazer com que grupos de equipes diferentes consigam interagir com aquele mesmo arquivo de formas diferentes, conforme a regra da empresa. Tá? Então, isso é o core do Intio. Tá? E por que o Intio é a solução, né, de PLM? Por que escolher, na verdade, o Intio como uma solução de PLM? Na verdade, o Intio ganhou até esse prêmio, tá? Em 2024, o ano passado, da BI Research. Entre 11 provedores de PLM, a PTC foi reconhecida como a fornecedora líder na avaliação de PLM empresarial para grandes empresas 2024, da BI Research. A solução Intio alcançou pontuações elevadas tanto em inovação quanto em implementação, garantindo à PTC a posição de fornecedor número 1. Outro ponto também, por que escolher o Intio como o seu PLM? Os próprios clientes falam sobre isso. Aqui a gente pode ver, a gente tem casos de sucesso, tá? Cada empresa aqui é um depoimento do cliente falando como que o Intio ajudou a empresa dele, a solução com que forma o Intio ajudou ele. Caso vocês tenham interesse em algum aqui, também pode estar escrevendo aí no chat que a gente também manda. Embora hoje a gente vai estar apresentando 2 casos aqui, que é da Vestas e da Robot, que é o que a gente vai estar, o nosso assunto de hoje de EPLM. Então, só recapitulando aqui a nossa jornada, que a gente vai fazer durante esses 3 webinários. Então, basicamente, isso aqui é o PLM. O PLM nosso engloba todos esses assuntos. Então, inicialmente, no PDM, nós começamos com o gerenciamento de documentos, gerenciamento de dados de ECAD e gerenciamento de dados da MCAD. Então, só com o PDM, que dores que eu já consigo estar resolvendo? Eu já consigo ter um controle de revisões, eu já consigo ter permissões, eu já consigo ter um fluxo de aprovação dentro dele, eu já consigo ter visualizadores interagindo. Lembra lá a colaboração entre equipes? Então imagina o seguinte, eu como um projetista subi lá o meu desenho CAD para dentro do Intio. Quando a gente fala desenho CAD, a gente viu lá no nosso webinário de PDM que pouco importa o CAD, tá? Não é só CRIO, que é a nossa solução, mas pode ser o CRIO da PTC, pode ser o SolidWorks, pode ser o AutoCAD, Inventor, tá? Então, o Intio ele se conecta com diversos outros CADs de mercado da mesma forma que se conecta com o PTC Creo, tá? Então, quando a gente fala, o projetista subiu o seu arquivo CAD lá para dentro do Intio, ele já vai ter isso. Então, ele já vai ter um histórico de modificações, ele já vai ter um controle de revisão. A gente consegue personalizar um ciclo de vida para esse arquivo conforme a regra de negócio da empresa, definindo permissões, né? Como a gente acabou de falar. Ah, eu quero que o fornecedor comercial ou pessoal de qualidade, enfim, os papéis que vão interagir sobre aquele arquivo, em qual fase, em como vão estar interagindo. Isso a gente falando só do PDM. Eu já consigo ter o visualizável, que é aquele gratuito, aquele softwarezinho gratuito que a gente chama do CrewView, que então subiu o meu desenho CAD para dentro do Intio, ele gera aquele visualizável. Então o aprovador, ele não precisa mais ter que ter uma licença do CAD. A gente sabe que, independente do CAD, a licença é paga. Então, não faz sentido um aprovador ter que gastar uma licença de CAD só para visualizar um documento, tá? CAD tem que ser para modificar. Se eu não tenho a necessidade de modificar o arquivo, não tem por que ter essa licença de CAD. Então, eu posso estar utilizando esse visualizável, tá? Então, a gente viu que durante esse visualizável do webinar de PDM que a gente consegue rotacionar, a gente consegue fazer markup, a gente consegue desmontar, consegue fazer medidas. Então, a gente consegue ter bastante funcionalidades sem a necessidade de modificar ele. Então, isso a gente falando só de PDM. Depois do webinar seguinte, a gente falou sobre alguns assuntos como gerenciamento de peças. Aqui no PLM, o CAD, ele não mais é seu produto. Agora a gente vai ter o item como seu produto. Então agora aqui eu consigo adicionar uma estrutura de produto onde o meu CAD faz parte dessa estrutura, que é o gerenciamento de peça, tá? Então aí a partir daqui eu consigo já ter, por exemplo, o controle de estoque. Aqui, por exemplo, junto com o gerenciamento de boom, eu consigo ter
booms diferentes, então eu consigo ter uma boom de desenvolvimento de produto, eu consigo ter uma boom de manufatura, mantendo o mesmo código, mudando apenas vistas. Eu estou falando do mesmo item, da mesma estrutura, mudando apenas vistas, então eu mantenho o código, tá? Isso a gente falando do PLM. Outro ponto que eu já consigo ter, gestão de projetos. Então, a parte lá similar ao que a gente tem lá no MS Project. Então, eu consigo já ter isso. Então, eu consigo definir atividades com deadlines, com integráveis. Então, por exemplo, eu tenho determinadas atividades e esses integráveis eu quero que fique adicionado aquele meu CAD, aquele meu documento lá dentro do Intio, com deadlines me informando sobre o atraso do projeto. Por exemplo, eu quero que se atrasar o projeto ou determinados dias antes, regras de negócio da empresa de vocês que definem isso, né? A gente coleta e configura, extremamente customizável e personalizável que a gente fala, né? Então, a gente consegue já fazer toda essa parte de gestão de projetos também dentro do PLM. O que mais? Gestão de mudança. Então, tem todo um fluxo, a gente viu lá no webinar de PLM que existe todo um fluxo de gestão de mudança, onde a gente tem vários relatórios que no final a gente consegue ter esse controle da gestão da mudança, além de ficar tudo rastreável, que é muito importante. Então, todo o histórico de quem concordou com a mudança, quem aprovou, quem gerou o plano de implementação dessa mudança, o que precisa ser feito para essa mudança correr com sucesso, e isso fica tudo armazenado no sistema. Inclusive, depois gera até relatórios gráficos para a gente bater com o olho e saber, puxa, esse produto aqui a gente teve quantos problemas em aberto, quantos realmente foram efetivados, quantos já foram mudados, ou quantos ainda estão pendentes para mudança. Então, a gente consegue ter tudo esse histórico através da gestão de mudança. Lembrando que a gente apresentou um fluxo padrão. Como eu falei, personalizável. De repente, a minha gestão de mudança é um pouco diferente, sem problema, a gente consegue estar personalizando aí. Nós vamos ter também lá com o PLM o configurador de produto, que foi o que a gente viu também. Então, a partir do momento que a gente tem as gestões de boom, eu posso ter uma super boom, onde eu tenho todo o meu produto com todos os seus opcionais. A partir dele, eu gero cartões, onde seja o pessoal da engenharia, seja o pessoal, o meu comercial, um cliente, ele vai escolhendo opções. Essas opções, elas podem ter regras de inclusão e exclusão, né? Então, eu escolhi um item, de repente, incluo um outro item, ou excluo um outro item. E a partir desse formulário preenchido, eu consigo gerar a minha variante. Então, isso a gente viu lá no nosso webinar de PLM também, como a gente pode estar fazendo isso. E hoje, o que a gente vai estar vendo? A gente vai estar falando, então, como eu comentei, sobre a classificação de peças, gestão da manufatura e gestão de fornecedores para a gente fechar essa nossa jornada, tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho aqui. Então, o que a gente tem aqui como classificação de peça? De acordo com uma pesquisa da Engenheiro.com, os projetistas eles gastam cerca de 40% do seu tempo com o trabalho de designer, sendo 32% com tarefas sem valor agregado e os 20% restantes em outras atividades. Dentro dessas tarefas sem valor agregado, quase um quarto do tempo é dedicado a apenas busca por informações. Então, existe uma grande dificuldade de a gente encontrar a peça que a gente precisa, exatamente aquela que eu preciso. Em muitas casas eu posso querendo, eu acabo duplicando essa peça, porque fui lá, perdi lá 1 hora tentando encontrar essa minha peça, não encontrei, então fui lá e criei ela de novo, sendo que ela já existia lá, eu só não consegui encontrar ela. Então, a classificação de peças veio para resolver isso. Tá? E o que é, na verdade, uma classificação de peça? Nada mais é, né, que é uma prática que envolve a gente agrupar itens semelhantes de acordo com características específicas. Por exemplo, eu uso muito o caso do parafuso que a gente tem aqui na nossa imagenzinha aqui. A gente, por exemplo, a gente pode separar ele por tipo de cabeça, se é hexagonal, se é cabeça cilíndrica, se é uma cabeça chata. A gente pode separar ele, por exemplo, classificar ele, né, pelo material, se ele é um aço carbono, se ele é um ácido oxidável, por um acabamento, por exemplo, se é zincado, galvanizado, oxidado. A gente cria essa classificação, tá? O Intune, ele é personalizável, ele não vem com a classificação pronta, ele permite a gente fazer essa classificação. Então, de acordo com a regra de negócio, a gente define essas classificações. O que eu quero classificar e qual vai ser, né, o assunto que eu quero classificar. Como eu falei, por exemplo, tipo de cabeça, qual é o material, qual é o campo, né, qual é o atributo que eu quero estar fazendo essa classificação, tá? Então, já vamos ver isso aqui na prática. Então, como é que funciona essa parte aqui de classificação dentro do Intune? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, então. A parte aqui do Intune.
Aqui. Prontinho. Tô dentro do Intune. O Intune, interface web, tá? Como eu sempre falo. Então, tá vendo? Ó, eu tô aqui com o meu Google Chrome. Aí, a navegador de preferência de vocês, pode ser Edge, internet, enfim, o que vocês preferirem. No meu caso, eu tô usando o Chrome. Idiomas também. Eu gosto do inglês. Estou acostumada lá desde quando começou aí a minha jornada com Intune, sempre foi inglês, então estou acostumada. Mas não é necessário ficar no inglês. Cada usuário pode escolher o idioma que ele preferir, tá? Então eu consigo mudar aqui facilmente se eu vir aqui, ó. A gente vai ver que eu já vou deixar aqui em português. Aqui, ó, eu mudo idioma. Então, isso é por usuário, tá? Cada usuário pode escolher lá a preferência de idioma dele sem problemas. Aqui, ó, o Intune já ficou em português. Tem casos de clientes que escolhem até outros idiomas, italiano, alemão, às vezes ele está fazendo algum curso, ele até coloca em outros idiomas até para ir treinando esse curso também. Então, vou deixar aqui no inglês, que é como para mim eu estou mais acostumada. Então, esse aqui é o nosso Intune. Eu estou com a usuária chamada Pet, tá? Então, sempre dentro do Intune a gente vai ter um usuário, uma senha. Esse usuário, essas permissões que a gente vai ter, vai sempre fazer de acordo com o produto que ele está inserido e o papel que ele faz parte. Então, por exemplo, aqui eu tenho produtos. Então, de acordo, a meu usuário Pet vai ter permissões de acordo com o papel que ela fizer parte aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o time de designer, do change admin. Então, onde ela fizer parte, que vai dar as permissões dela de acordo com a regra de negócio, ok? Então, vamos voltar aqui só para o nosso assunto de classificação. Só fiz um recapitulamento aqui do conceito inicial dentro do Intune. Então, vou começar a mostrar para vocês como a gente faz, então, para criar uma peça e classificar ela. Então, super tranquilo. Ó. Eu venho aqui numa nova peça e vou criar minha peça. Eu não estava usando lá o exemplo do parafuso, então eu venho aqui, ó, parafuso, hexagonal, hexagonal, tá certo aqui? Tá, né? Não, tá faltando aqui, hexagonal, pronto, agora é certinho. Parafuso hexagonal, por exemplo, webinar, que é o que a gente está apresentando aqui, ó. Vou deixar o number e o número igual. Legal, até aqui são atributos de peça. Tá? Aqui a gente ainda não está falando de classificação, tá? Só estou dando um número, um nome. Aqui eu escrevi um texto, tá? Mas poderia ser um código inteligente, personalizável, tá? Aqui só tá um campo aberto aqui conforme a nossa demo, mas poderia ser um código já. Legal. Onde entra a classificação? A classificação ela vai entrar aqui embaixo, ó, nesse campo aqui, ó. Quando eu acesso essa lupinha, eu tenho uma árvore de classificação que eu criei conforme a regra da minha empresa. Então, isso não é um default, você cria conforme a sua. Que nem aqui na nossa demonstração, eles optaram em criar essa árvore. Foi separado, por exemplo, em elétrico, em mecânico, ó, em componentes de veículo, por causa que a gente tem aqui a demo de uma moto de neve, tá? Então, por exemplo, aqui ó, em mecânicos, ó, eu vou ter o parafuso, eu tenho arruelas, pinos, então eles definiram dessa forma aqui. Então, ó, parafusos, eu estou criando meu item, né, um parafuso hexagonal, então eu vou classificar ele, ó, vou falar que é um parafuso, vou falar que aqui, ó, hexagonal, e vou falar aqui da flange. Quando eu escolho esse item específico, agora vai me abrir campos referente a esse tipo que eu escolhi, tá? Então, a partir de agora, se eu vier aqui no meu próximo, esses campos estão relacionados ao item que eu escolhi. Ao meu lá, parafuso, flange. Então, para cada item, a gente consegue criar campos que vão ser classificados. Para que esses campos? Para depois a gente conseguir fazer a pesquisa. Então, para se tornar fácil, então eu quero encontrar depois tudo que é parafuso de diâmetro tal, de altura tal, de espessura, enfim, aquilo que é importante, aquilo que são critérios para você buscar, a gente coloca aqui, que é depois aí que a gente consegue estar utilizando esse recurso da classificação. Então, vamos lá. Então, material, eu vou estar colocando aqui, por exemplo, aço inoxidável. Tipo de rosqueamento. Então, parcial. Ajuste da rosca, ó, classe B. Classificação da linha, direita. Tipo de rosca, UNC. Força grau classe, grau 8. Comprimento, 3 polegadas. Essa unidade também pode ser mudada, tá? Isso também é personalizável. Diâmetro de rosca, então 0,375. Que mais que a gente vai ter? Ó? Largura de cabeça, ó, 0,5. A altura da cabeça, 0,375. E por último, o diâmetro, né, da flange. Então, 2. Legal. Vou então criar minha peça aqui, ó. Olha o que aconteceu, que bacana.
tentei criar. Só que o Int não criou para mim. Ele me deu um alerta, ele me deu uma mensagem. Ele falou: olha, Aline, isso que você está tentando criar, você não está querendo criar lá o parafuso hexagonal webinar, mas tem um idêntico que chama PV. Então, para evitar que ocorra uma duplicidade dentro do seu sistema, o int ele já te aponta. Fala, ó, Aline, tá aqui, ó. Isso que você está tentando criar aqui, ó, já existe, ó, idêntico. Aqui os valores, ó, que você digitou, é idêntico aos valores que você já está criando, tá? Então, por isso que até usei até a minha fichinha aqui para isso acontecer mesmo. Tá? Então, a gente pode acessar aqui o item, a ficha, tá? Então, ó, acabei de evitar a duplicidade no meu sistema. Perfeito. Então, vou cancelar aqui, então, eu não quero a duplicidade, e vou alterar um valor aqui, ó. Por exemplo, vai para 3. E vou completar. Criou agora a minha peça. Então, acabei de criar uma peça classificada que não está duplicada no meu sistema. Perfeito. E como que eu faço, então, para localizar agora outras peças? Eu consigo agora aqui pesquisar por similaridade. Então, se eu vier aqui na minha peça classificada, vier aqui com o botão direito nela, eu vou ter aqui a opção, ó, encontrar por objetos similares. Ele me traz aqueles campos, tá? Então, eu posso manter, né? Ou alterar, né? Com algum relevante, porque igual eu não vou ter por causa que não vai deixar eu duplicar, né? Mas consigo alterar valores aqui. Então, eu consigo já buscar por similaridade. Ou eu também consigo fazer por uma pesquisa pela própria classificação. Se eu vir aqui, ó, em pesquisa, na minha área aqui de classificação, eu vou ter aquela árvore. Então, eu consigo iconizar, tá? Isso aqui também é personalizável. Então, de acordo com aquela árvore que eu já tinha customizado, personalizável, conforme a minha regra de negócio, vai aparecer aqui os valores. Então, aqui, ó, parte mecânica, parte elétrica, software. Ó, o mecânico aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho meus bolts aqui, ó, meus parafusos. Então, ó, meu hexagonal aqui. E eu posso simplesmente ir navegando até chegar nele, ou eu posso já fazer uma pesquisa vazia, por exemplo. Então, ele vai me trazer tudo que é parafuso hexagonal. Quando eu faço isso, no meu lado esquerdo, ele me abre aqueles atributos que eu preenchi agora há pouco nas minhas classificações. Então, agora eu consigo também pesquisar por eles. Então, por exemplo, ó, comprimento. Então, agora eu consigo pesquisar esse meu comprimento por range, não mais por um valor. Ah, eu que nem eu tinha colocado lá, por exemplo, que a largura da cabeça era 0,5. Então, eu não preciso falar assim, ó, eu quero encontrar o que é 0,5, só isso. Eu posso encontrar ranges, ó. Eu quero encontrar, então, tudo que é entre 0,2 e 0,5. Então, aqui, ó, eu tenho um mínimo e um máximo, e eu também tenho a barrinha aqui, ó, que ela vai mudando para mim, ó, 2, 5, até encontrar o valor, ó. Ele vai me filtrando, tá? Então, eu consigo criando aqui os filtros, ó, definindo, ó, a classe, por exemplo, o grau que eu tinha definido aquela hora, ele vai me filtrando até eu conseguir encontrar aquilo que eu estava buscando. Tá? Então, basicamente, isso que é a classificação dentro do índice. Agora eu quero compartilhar com vocês um depoimento, tá? A Robot, tá? Que ele também utilizou a classificação e ele deixou um depoimento aqui pra gente. Vou estar passando aqui para vocês. E o pessoal, isso aqui foi só, existe uma entrevista completa, tá? Mas até para a gente não se estender aqui no nosso webinário, eu quis passar aqui de uma forma mais curta. Então, esse aqui foi o meu assunto sobre a gestão lá nossa de peças, né? Nossa classificação de peças. Agora, mudando de assunto, tá? Lembra que eu falei que o nosso objetivo aqui do nosso webinar é falar sobre 3 assuntos, tá? Então, a gente já passou pelo primeiro. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar sobre gestão de manufatura.
Como a gente viu lá no nosso webinar de PLM, quem teve a oportunidade de estar vendo, a gente conseguiu mostrar lá, a gente criou, na verdade, a gente criou as nossas booms. Então, a gente criou tanto a nossa boom de designer, quanto a nossa boom de manufatura. E paramos por ali. Agora, a nossa abordagem aqui vai ser um pouco diferente. O que eu faço com essa boom de manufatura agora? O que eu consigo fazer? A gente sabe que existe uma grande dificuldade de a gente conseguir gerir essas duas booms, porque a engenharia de produto com o engenheiro de manufatura tem necessidades diferentes. O de manufatura está preocupado com o processo, né, específico lá de planejamento e fabricação de produção. O de produto com o desenvolvimento do produto. Então, como a gente faz esse gerenciamento? Quando a gente só trabalha com planilhas, a gente sabe que é algo bem complicado. O Intio veio para facilitar isso para a gente, para evitar atraso do produto, os erros e melhorar a qualidade. Tá? Então, vamos mostrar isso aqui para vocês um pouquinho. Então, o que é essa gestão de manufatura aqui dentro do Intio? Então, deixa eu localizar aqui para vocês as minhas booms já prontas. Como eu disse, a gente aprendeu a criar lá no nosso webinar passado. Então, aqui eu já tenho duas booms, ó, a minha de manufatura e a minha de designer. Vamos começar aqui pela minha de designer. O que é isso daqui, né? É um tanque de gasolina daquela nossa moto de neve, tá? Então, aqui está o nosso visualizável, para quem não teve a oportunidade de ver os outros webinários, então aqui eu consigo rotacionar, dar zoom, isso por aqui. Pelo CrewView eu consigo abrir e fazer muito mais coisas, tirar cota, fazer markups, tudo aquilo que eu disse, tá? Mas hoje não é o nosso foco isso. Quem quiser, volta lá no webinar do PDM que consegue estar vendo isso com mais detalhes. Então, vamos focar aqui no nosso lado esquerdo. Então, aqui no nosso lado esquerdo, a gente tem uma boom de desenvolvimento de produto. Então, itens de desenvolvimento de produto. E eu também, então, vocês podem ver, ó, então é uma boom, ó, o código dela, tá aqui, né, meu produto. Então, código dela, perfeito. Eu também consigo ter, sem alterar o meu código, uma mesma boom com foco em manufatura. A gente batendo com o olho, a gente já pode ver que são itens diferentes. Que essa é a ideia. Então, o pessoal do desenvolvimento de produto tem suas necessidades, o pessoal de fabricação tem as suas necessidades. Só que eu não posso gerar novos códigos, eu não posso gerar estruturas diferentes, eles têm que permanecer a mesma estrutura, é o mesmo produto. É o mesmo produto com apenas perspectivas diferentes. É isso que a gente consegue proporcionar para a gente, tá? Então, eu consigo ter uma perspectiva para o pessoal lá de produto, eu consigo ter uma perspectiva para o pessoal de manufatura, com itens e componentes diferentes. E eu consigo comparar isso. Então, que nem eu acabei de mostrar, assim, se a gente bater com o olho, assim, a gente vê a troca, a gente vai ver que tem coisa diferente, né? Mas o int, ele mostra realmente o que está diferente. Se eu pedir aqui, ó, para a gente comparar essa estrutura, então, ó, vou deixar aqui o lado esquerdo a de designer e do meu lado direito o da manufatura, ok? Ele vai listar aqui para mim o que está diferente nessas minhas duas booms, tá? Aqui, ó, os componentes diferentes. Então, na minha designer eu tenho esses itens e na minha manufatura eu tenho esses itens, ó, itens similares, os demais não tem aqui na minha manufatura e foi adicionado esses itens de baixo. Então, legal. Então, a gente já conseguiu resolver aí o problema de ter duas booms mantendo o mesmo produto, mantendo o mesmo código. Agora, pensando um pouquinho agora, vamos a gente focar um pouquinho mais no pessoal de manufatura. O que eu faço com isso agora? O que a gente consegue fazer com isso? Agora, com a gente tendo essa boom de manufatura, a gente consegue ter lá uma instrução de trabalho, um plano de processo, tá? Onde eu consigo criar lá minhas operações, onde eu pensando agora na fabricação, né? Então, operação, cortar, colar, montar, né? Construir o tanque. Então, pensando agora já lá no chão de fábrica. Ah, para construir esse equipamento, o que eu vou precisar, né? Quais ferramentas, onde, qual planta isso vai ser fabricado. Então, é isso que eu vou estar mostrando agora para vocês. Como que a gente consegue fazer isso através aí da gestão de manufatura, tá? Então, antes de mais nada, para a gente criar nosso plano de processo, a gente então vai ter que ter as nossas ferramentas, que nem eu falei, a gente tem que ter planta, a gente vai ter que ter cadastrado isso. Então, tem que ter uma planta cadastrada, eu tenho que ter ferramentas cadastradas, centro de trabalho, habilidades. Então, eu vou ter minha biblioteca. Gente, eu vou mostrar para vocês como é fácil criar essa biblioteca. Então, vou acessar aqui. Aqui, ó, eu vou ter já uma biblioteca já default aqui do sistema que foi criada já, tá? Então, aqui já tem algumas plantas, aqui já tem algumas ferramentas. Se, opcionalmente, pode ser adicionado figuras a eles, tá? Principalmente aqui nas ferramentas. Deixa eu só clicar aqui, ó, nas ferramentas. Então, ó, então eu consigo cadastrar ferramentas, tá? Cadastro as plantas, cadastro as skills, as meus centrais de trabalho, né? O meu work center, tudo que eu preciso lá para fabricar.
Então, cadastrei ele aqui. Legal. Isso não só para essa boom, tá? Aqui é tudo que eu preciso aí para a minha empresa. Tá aqui pensando tudo que não só aquela boom, é para atender todas as booms de todos os produtos que eu faço, de todos os itens, tá? Então, gerei aqui a minha biblioteca. Perfeito. Vamos criar uma aqui só para vocês verem também. Essas daqui já existe. Vou criar uma aqui do zero para vocês verem que também é super tranquilo, tá? Então, vem aqui, ó, novo recurso. Vou criar aqui, por exemplo, ó, uma ferramenta. Então, deixa eu ver qual ferramenta aqui que eu usei de exemplo. A chave inglesa. Então, ó, criar uma chave inglesa. Prontinho. Aqui eu posso ter atributos, tá? Também, ó, que nem tem campos que pode ser referenciante para mim contar, né, essa ferramenta depois, tá? Aquela mesma história lá do classificação, então a gente consegue ter atributos aqui. Aqui, ó, um campo obrigatório que é o idioma. Nesse caso aqui, tá? Nessa configuração está assim, isso não é uma regra, tá? Acabei de criar a minha ferramenta. Percebam que essa ferramenta tem ciclo de vida, tá? Então eu consigo ter um fluxo de aprovação. Tá vendo, ó? Designer, protótipo, então eu consigo ter um fluxo de aprovação para essa ferramenta, caso vocês queiram, caso seja a regra de negócio da empresa de vocês. E esse ciclo aqui é personalizável, tá? Então vocês conseguem definir aí conforme a regra de vocês, se vocês quiserem um fluxo de aprovação para essa ferramenta. E a mesma coisa acontece para as outras coisas. Para a central de trabalho, que nem aqui, ó, a gente consegue aqui no nosso recurso, só voltando aqui, que eu usei só a ferramenta, mas a gente pode ver que consegue estar cadastrando outras coisas aqui, ó. Work Center, o nosso material, a planta, habilidades e etc. Tá? Então a gente consegue ter essa característica. Então, perfeito. Uma vez então que eu cadastrei tudo isso, vamos voltar lá na nossa boom. Então, vou voltar aqui na minha boom. Eu já cliquei em bastante coisa aqui, não ficou no histórico, sem problema. Volto aqui na minha boom. Boom de manufatura eu tenho que estar, tô na boom de designer, porque me interessa de manufatura, porque agora a gente está preocupado lá com o processo de fabricação. Então, venho aqui na minha boom de manufatura e vou acessar o meu plano de processo. Tá? Tá vendo que eu consigo ter históricos de modificação desse plano de processo, ó, a ponto 1, a ponto 2. Se eu for aqui na ponto 1, ó, o que o Int já me fala, ó, tá vendo essa tarjinha vermelha aqui, ó? Aline, o que você está acessando não é a última, tá? Ó, a que você está acessando aqui está em planejamento. Clica aqui para você ir na última. Cliquei, fui para a última, ó. Ah, essa sim está liberada para produção, tá? Então, tá aqui o meu plano de processo. Então, aqui eu consigo ter as minhas operações. Então, aqui a gente está falando de 4 operações, ó, por exemplo, ó, 10, construir o tanque, apertar os parafusos, né? Construir a cadeira, anexar a cadeira, operações. Ao clicar dentro dessa operação, a gente associa os itens da nossa boom e a gente associa os itens do nosso recurso. Tá? Então, como a gente está vendo aqui, ó, então eu tenho itens da minha peça e o dos meus recursos. Tá? Então, central de trabalho e tudo aquilo que for relevante para que essa operação seja concluída com sucesso. Aqui já está pronto. Ó. Então, se a gente for ver, ó, tem aqui, tem a minha 30, a mesma coisa, ó, e a minha 40. Taline, como que a gente faz a nossa? É difícil? Não, vamos fazer uma aqui agora para vocês verem. Então, estou na 40, vou inserir uma nova aqui, ó. Nova operação. Vou escolher aqui, ó, minha operação. Ó, categoria, pode ver que eu poderia estar, então também eu tenho campos específicos. O nome dela. Então, vou chamar aqui nosso de EPLM Webinar Operação. Eu sei que não tem muito contexto, não, mas para a gente vocês verem como vai ficar. Aqui eu poderia escrever uma descrição, que depois eu consigo estar acompanhando aqui pelo meu lado direito, e aqui uma longa descrição que eu também consigo estar escrevendo, para depois isso sair lá na minha instrução de trabalho, tá? Então, tudo que eu for escrever aqui é o texto que quando eu pedir para gerar lá o meu instrução de trabalho, é o que vai estar saindo, tá bom? Então, aqui são campos que específicos, e eu posso estar personalizando com meus campos, tá bom? Então, vem aqui, ok. Criei aqui, ó, 50 aqui, ó, tá vendo, ó? EPLM é binário operação. Deixa eu só minimizar aqui pra gente economizar a tela. Perfeito, então o meu aqui, ó, o meu tá vazio. Como que eu faço, então, agora para trazer as minhas peças, trazer as minhas ferramentas que já estão lá cadastradas? Sim, só a gente arrastando. Eu clico aqui, ele vai me abrir aqui a árvore. Maximizar aqui pra gente ficar mais fácil. Então, aqui, por exemplo, aqui estão as minhas peças. Aqui está a minha boom, tá? Então, eu consigo arrastar e jogar para cá, igual foi feito aqui. E aqui eu também consigo ter os meus recursos, aquele que eu cadastrei. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, encontrar uma planta, e tá aqui, ó,
os meus recursos. Pode ver, ó, posso ter adicionado imagens. Então, tô aqui, ó. E eu posso fazer o quê? Eu vou ir arrastando. Então, vem aqui, ó, só arrastei. Tem certeza que você quer fazer isso, ó? Prontinho. Tá vendo? Agora faz parte. E eu vou compondo a minha operação simplesmente arrastando e segurando. Aí, no final de tudo isso, eu vou ter a minha instrução de trabalho, tá? Deixa eu só desfazer isso para a gente não modificar aqui a demo. Então, a gente vai voltar só até a 40. E agora eu vou gerar a instrução de trabalho para vocês verem o que é isso, né, no final. Então, uma vez com todas as minhas operações, todas as minhas definições, todos os meus recursos, eu venho aqui e peço para estar gerando essa minha instrução de trabalho. Ele gera aqui para mim, aqui, ó, em HTML. Tá vendo? Então, todas aquelas peças com a minha figura, tá? Então, eu consigo estar montando essas figuras, tá bom? A gente consegue fazer isso lá no Illustrator, consegue estar fazendo esses apontamentos. Eu adiciono a peça e eu vou colocando lá os meus recursos. A skill, o tempo, a unidade, tá vendo? Ó, quem foi criado, check-in, isso para cada, ó. Então, para cada caixinha aqui, é uma daquelas operações. Operação 10, ó, operação 20, aqui, ó. Operação 20, 30 e 40. Tá? Então, isso é o que a gente chama de instrução de trabalho. É isso que quando a gente tem a nossa boom de manufatura, que a gente também consegue estar ajudando o pessoal lá na fábrica. Deixa eu mostrar para vocês um depoimento, tá, da Vestas sobre isso que eles acabaram utilizando, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz lá, agora eu vou estar mostrando desse daqui, ó. Ah, pessoal, esse é o depoimento aqui da Vestas. E agora, por último, tá? Nosso último assunto, para a gente não se estender. Opa! A gente vai estar falando sobre gestão de fornecedores. O que é uma gestão de fornecedores? Nada mais é que a gente tem a nossa boom, como a gente acabou de ver, tá? Eu consigo, então, cadastrar meus fornecedores e adicionar esses fornecedores à minha boom. E esses fornecedores, eu consigo qualificar ele, falando, ó, eu quero que esse fornecedor seja aprovado, ou não é para usar esse fornecedor de jeito nenhum, ou ele, esse fornecedor, é um preferencial. Vamos ver lá, então, como funciona isso aqui na prática, aqui dentro do Int, então. Então, vamos lá. Então, vou até voltar aqui na nossa bunca. A gente estava falando aqui, a mesma bunca a gente estava aqui, nossa, de manufatura. Então, eu tenho a minha boom aqui, tá? E eu quero agora, então, cadastrar esses fornecedores. Então, antes disso, também a gente tem que cadastrar eles. Então, eu tenho a minha área aqui de fornecedores, tá? Com todos os meus fornecedores cadastrados, tá? Eu vou usar aqui o exemplo da Acme. Então, fornecedor cadastrado aqui que a gente chama de Acme. Acme. Aqui, o que eu vou ter? Mesma coisa, ciclo de vida. Então, eu consigo já qualificar esse fornecedor através lá de um fluxo de aprovação. Legal.
Outra coisa que eu consigo nele, eu consigo pontuar esse fornecedor. Se ele tiver um score positivo, ele fica aqui, ó, um verdinho. Se tiver, né, dependendo amarelo, se tiver ruim, já fica vermelho, tá? Então, o que que eu consigo aqui de estar, né, classificando? Então, eu consigo aqui, ó, constatação da auditoria, né, não conformidade, entrega no prazo, preço, pontuação, ações corretivas e a pontuação final do nosso fornecedores, que é a somatória, vai dar um valor aí a gente se é positivo ou negativo. Eu consigo também fazer o cadastro desse cliente, né? Endereço, site, contato da pessoa, né? Do fornecedor, né? Desculpa, do fornecedor. Então, quem é a pessoa, telefone, e-mail, etc. Documentos também relacionados a esse fornecedor. Então, lembra, centralizando. Lembra os pilares do Intio? Ciclo de vida, centralização, fluxo, é aquilo que a gente falou. Negando, falei lá dentro dos 3 pilares. Pode ver que isso, para qualquer coisa que a gente está falando, isso está nele. Então tá aqui, ó, centralizando. Então você pode colocar um documento referente, um contrato, né, alguma coisa referente a ele. Então tá todos os cadastros ali e tá aqui a pontuação dele. Aí aqui a gente vai cadastrar as peças desse fornecedor. Tá aqui então cadastrado essas peças aqui. E a gente agora vai atribuir a nossa BUM. Então vou pegar aqui um exemplo. Vamos voltar lá a nossa peça em si. Então eu venho aqui na minha BUM e vou pegar um item aqui, ó. Esse primeiro item, por exemplo, ó. Vou até nele e vou cadastrar esse fornecedor. Então, vem aqui na abinha, tá aqui, ó. Então, eu vou adicionar o fornecedor já existente, vou adicionar a peça. Pedi para buscar aqui, trouxe a minha peça. E aqui eu consigo atribuir, ó. Eu não quero que use a peça desse fornecedor, ó. Eu quero que seja aprovado, ou eu quero que preferencialmente seja utilizado. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, como não usar. E vou colocar aqui, ó. Então ficou, ó, não usar. Aqui eu posso adicionar mais fornecedores, mais peças, tá? Depois de tudo isso, então depois que a gente cadastrar tudo isso, qual vai ser o nosso resultado? Se eu gerar uma BUM da nossa BUM aqui de manufatura, agora eu gerar um relatório dela, o relatório de BUM aqui, ó, eu consigo aqui, ó, saber então quais fornecedores não posso usar, ou quais eu posso usar, ou quais são os meus preferenciais, tá? Então eu só fiz um aqui, tá aqui, imagina que a gente pode fazer para cada item essa categorização, tá? Então, basicamente, isso que é a gestão de fornecedores, tá? E com isso, pessoal, eu concluo aqui o nosso webinar. Então, alguma dúvida, pergunta, fiquem à vontade para poder estar fazendo. Bom, Aline, a gente tem uma pergunta aqui do Márcio. Eu vou ler para você, tá bom? Tá bom. Ele falou: a pesquisa por similaridade funciona apenas para itens classificados ou ela encontra itens similares? Com base na geometria, que não foram classificados também? Não, só classificado. Geometria não. É sempre pelo campo, não pela geometria, tá? Sempre vai ser pelos campos. Geometria, a gente tem até um produto que a gente consegue fazer essa comparação, que é o CrioView MCAD, tá? É um outro produto ele tá mais relacionado com o CAD, com o Crio, do que com o Intio, tá? Mas o que consegue fazer essa comparação de similaridade por geometria é o CrioView MCAD. O do Intio, a gente consegue fazer essa similaridade pelos atributos, por aquela classificação que a gente fez. Perfeito. Pessoal, inclusive até fazendo ensejo aqui, caso queiram tirar dúvida, enfim, podem ficar à vontade, tá bom? A gente respondeu o Márcio aqui, mas se tiver alguma dúvida adicional, podem perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu só ver se alguém mais vai perguntar. Bom, acredito que não, Aline. Bom, perfeito. Bom, acredito que não. Então, nesse caso, já vou me adiantar aqui. Previamente, agradeço a participação de todos, tá? Eu vi que algumas pessoas que participaram aqui também participaram do primeiro webinar e também do segundo webinar. Então, sendo bem sincero, eu agradeço de coração a todos aí pelo engajamento, pela participação. E fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para conversar conosco, tirar suas dúvidas em relação
a ferramenta, a solução, como que a gente pode estar apoiando vocês, né? A gente tem a Aline aqui para estar dando todo esse parecer técnico aí, tem, enfim, bastante experiência já no mercado. E, enfim, novamente agradecendo a todos aí pela participação. Não temos mais perguntas, então eu vou estar encerrando aqui. E eu vou entrar em contato com vocês, na verdade, eu vou mandar um e-mail agradecendo vocês a participação. E nesse e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida mais diretamente, vocês podem estar respondendo o e-mail. E também eu vou estar mandando o link desse webinar e dos que nós fizemos, né, anteriormente. E caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esse ou os anteriores, podem ficar à vontade de entrar em contato conosco. A gente vai estar à disposição, tá bom? Agradeço a todos aí novamente pela participação e qualquer coisa estamos à disposição. Um abraço a todos, pessoal. Obrigado, pessoal.